músicas de agitada no Amazon Music. Isso. A gente chega aqui, a Alexa já tá querendo tocar uma surpresa. A Alexa já sextou. Alexa já sextou. Ei, gente, esse é um novo decorado do Infinity aqui em Vila Velha. Ele é sensacional. Vem comigo. Gente, seja bem-vindo ao meu novo episódio, o quadro aqui Sigrid no Decorado. Dessa vez vamos dar uma olhadinha aqui no decorado do Infinity, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E olha, pessoal, eu gosto muito de falar sobre esse empreendimento, que é um empreendimento diferenciado para você que é investidor ou para você que quer algo compacto. Eu vou estar mostrando nos mínimos detalhes essa decoração maravilhosa aqui na terceira quadra do mar da praia de Itapari. Hoje eu trouxe um convidado mais que especial, né? É um especialista em arquitetura para comentar sobre cada detalhe aqui desse novo decorado. E esse convidado mais que especial, gente, é o arquiteto Simonsi. Ele é especialista em arquitetura contemporânea e moderna. É um arquiteto diferenciado e nós vamos estar comentando sobre esse apartamento, né? Sobre essa decoração maravilhosa e eu vou estar mostrando para vocês. Vem comigo. Gente, como eu falei com você, eu vou estar recebendo no meu primeiro episódio aqui no Decorado com a Sigrid, o arquiteto Simonsi. Ele é maravilhoso e eu vou apresentar ele para vocês. Bom dia! Bom dia, Simonsi! A gente vai falar sobre esse decorado um pouquinho, mas antes disso eu quero que você se apresente para esse pessoal que quer entender mais sobre decoração e, como eu vou falar para você, entender mais como decorar um apartamento, o que fazer, como que a gente pode mudar a cara de um imóvel. Show, show. Bom, impressionado já tô, né? Eu cheguei aqui, assim, apartamento incrível, né? E o Simonsi, fala pra mim, você é... Arquiteto. Olha aí, ó, que bacana, gente. A gente já tem um especialista aqui. Eu sou corretora, ele é arquiteto, então tá combinando, tá casando Tudo casado. tudo. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa proposta, né? O Infinity é uma proposta diferenciada pelo que a Cindy já me falou sobre esse empreendimento. E ele traz uma pegada que tem muito a ver com aquilo que tem um pouco da minha trajetória, né? Eu já tô na área da arquitetura, assim, desde 2009, se eu não tô enganado, tem um bom tempinho aí, né? Desde 2009. Nessa época eu já trabalhava dentro do segmento, mas não necessariamente com arquitetura, né, propriamente dito. E agora as coisas foram caminhando para que eu viesse diretamente para essa parte, né, de obra e reforma, interiores. Então, assim, isso aqui hoje é minha paixão, né? E falar sobre a decoração é algo que a gente, né, já tá no sangue, fala naturalmente. E eu quero falar com vocês sobre essa decoração aqui. Gente, um apartamento desse compacto, Simon, se dá pra fazer muita coisa, não dá? Muita coisa. Eu acho que um destaque que até a gente percebe é a utilização de papel de parede, né? Aqui você vê, por exemplo, papéis que sai daquele padrãozinho de tem que ser um linho ou tem que ser um desenho específico. Você vê que já traz uma decoração totalmente diferenciada. Aqui, por exemplo, a gente tem a presença de elementos naturais como a pedra, né, sendo ilustrado mesmo no próprio papel de parede. Então isso já é uma tendência mesmo de decoração, entendeu? E o que eu acho interessante, eu observei bastante nesse decorado, o aconchego que a decoração trouxe. Sim. Esse tom de cinza com os papéis de parede fizeram total diferença. Observa bem, né? Olha que bacana. Parece que tem emenda, mas não é emenda. A proposta desse papel é essa, né? É de trazer essa ideia mesmo de serem placas, né, de concreto. Então, e não é um concreto igual o cimento queimado, que a gente está tão acostumado a falar. Ele é um concreto bruto, né? Então você percebe as emendas mesmo no desenho, você percebe realmente as próprias pedrinhas aparecendo no desenho. E isso é proposital. Então, nesse papel, se você analisar ele, você não vai ver emenda, por exemplo. Mas você vai ver os desenhos das emendas das placas, porque a ideia é mostrar isso. E ele todo no cinza. E o que a gente pode falar? Isso é um estilo industrial, né? O industrial, ele traz essa pegada do cinza, a madeira, né, combinando com o preto. Então essas três elementos, eles vão caminhar muito junto. E junto com a questão do cimento queimado, que faz parte dessa ideia. Eu observei que tem bastante espelho também, né? Sim. Eu acho que interessante
Para as pessoas que estão nos assistindo, é sempre interessante colocar espelho para você fazer uma amplitude do ambiente também. Eu vi aqui que, ó, essa questão aqui do espelho, olha como dimensionou. Sim. Isso é uma estratégia muito funcional para uma situação como essa, onde você tem uma área integrada, né, de sala com área de jantar, né? Então você tem uma proposta já integrada e o espelho, ele vai dar essa profundidade que a gente precisa. Porque você imagina, né, no dia a dia, você sentado ao lado de uma parede, né, um lugar que te dá a sensação de diminuir, de estar enclausurado. Então o espelho vai trazer essa sensação de amplitude para a gente conseguir trazer um ambiente visualmente mais amplo e mais aconchegante também. E o que eu achei interessante, o que você me fala desse tom amadeirado aqui? Eu achei incrível, então, super combinou, né, com esse estilo industrial. Sim. As madeiras para esse estilo industrial normalmente são madeiras que têm uma tonalidade mais aquecida, que são tons de vermelho, laranja, né? São esses tons que você percebe na madeira. Então, mesmo que ela tenha um aspecto de demolição ou uma madeira mais bruta, com veios mais acentuados, mas você vai perceber que elas vão trazer sempre essa coloração mais avermelhada, mais alaranjada, porque isso faz parte da composição de cinza, preto, laranja, né? E fala pra mim, né? Tem muita gente que vai falar assim, ah, mas como que eu faço? Como que a gente chama isso daqui? Isso tem muita gente metalon, que não sabe. Né? É uma estrutura metálica. Isso está super em alta, né? Porque a gente traz isso não só para elementos soltos, como é aqui o caso, mas traz isso aqui também para dormitórios, por exemplo, como proposta de armários, né? Nessa estrutura de closet aberto, integrado, né? E, gente, eu acredito que não é difícil de fazer, tá? Vocês que querem fazer uma ilha desse formato, né, na sua casa ou no seu apartamento, dá pra fazer uma coisa que não sai caro. Sim. Né? É metalon, é super diferenciado, traz todo um aconchego também à madeira. Agora vem dica, tá? Dica importantíssima. Ó, gente, dica. Quando a gente trabalhar com metalon, a gente tem que ficar muito atento a quem vai prestar o serviço. Por quê? Porque o tipo de solda para um acabamento de metalon para decoração, ele é diferente. Ele não pode ser uma solda grosseira, como você vai ver, por exemplo, num portão, né? Que é um elemento mais bruto, né? Que permite esse tipo de solda. Então, o tipo de pintura normalmente é uma pintura eletrostática, que é uma pintura que não deixa porosidade no elemento. Então, quando a gente fala de metalon para decoração, ele tem algumas características que precisam ser avaliadas junto ao profissional. Sim, não é qualquer não é qualquer não. Você não pode chegar na serralheria e falar assim, eu quero um metalon para minha casa, porque talvez venha um produto que ele não vai ser estético, né? Porque a proposta aqui, apesar de bruto, é ele ser estético. Então a gente tem que ter mais cuidado aí, é uma diquinha assim, boba, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença na decoração. Esse tom aqui de cinza, o que eu achei interessante também foi essa solução, Simonsi. Sim. Essa solução aqui, nós estamos na sala, com um ambiente integrado da cozinha. Então, quem está na cozinha, né, pode chegar aqui e dar uma olhadinha. Sim. Quem chegar aqui na cozinha, eu tô na sala, mas da sala eu consigo interagir com quem está na cozinha. Sim. Quem está na cozinha consegue ver TV e tá tudo integrado. Eu achei super interessante essa questão, porque você conversa de um ambiente para outro. Isso é muito legal e assim, a gente tem que entender que na decoração existem vários aliados. Um deles muito importante é a marcenaria, né? A marcenaria bem pensada, bem planejada, ela vai trazer soluções incríveis. Aqui, igual você pontuou, nós temos uma integração de ambiente, mas ao mesmo tempo a área íntima está preservada. Né? Se eu abro isso aqui, eu tenho uma interação, né, da parte íntima com o área social. E né? é uma solução. Sim. Na realidade, gente, a arquitetura, ela traz soluções para o seu imóvel. Eu acho que isso é sensacional, porque você pega uma área íntima, privativa, separa, ali você também vai separar os ambientes, você está separando, e aqui nesse apartamento eu não tenho suíte, mas quando eu fecho essa área íntima, olha que solução bacana, eu vou ter a suíte. As músicas de agitada no Amazon Music. Filma isso! Pode, a gente chega aqui, a Alexa já tá querendo tocar uma surpresa. A Alexa já sextou. Gente, eu tava falando aqui com o Simonsi.
né, exatamente sobre a Alexia, sobre a automação desse apartamento, que não é tão simples. Não. Né? A automação residencial é um projeto à parte, né? Quando dá só um minutinho. Alexa, volta a playlist antiga. Porque, Ela ó, não para, vocês viram? ela não tá parando. Mas vamos lá, Alexia, pausar. E o que a gente quer falar aqui é exatamente sobre esse sistema, né, Sim. Simon? Esse sistema de automação, que é um sistema maravilhoso, que liga seu ar-condicionado, que liga sua Alexia, que faz todo o seu apartamento funcionar de uma forma automática. Mas ele não é tão simples. É o que o arquiteto está falando comigo. A gente precisa de um negócio que a gente fala de infra, né? Que é a infraestrutura para o sistema de automação. Então, quando a gente pensa em automação, existe automação desde uma automação simples, ligar uma lâmpada automático, como você, por exemplo, colocar uma persiana que abre sozinha, todo um cenário para o apartamento, então ligar cenas diferentes para situações diferentes. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que entender junto com quem executa, mas também principalmente com o cliente, para entender o que ele quer. Né? Se você quer uma casa toda high-tech, né? Então aí... com certeza você vai precisar de uma pessoa especialista em automação para poder estar fazendo tudo isso junto com a Alexia e para poder botar ar-condicionado conectado, coifa, um temporizador, uma coisa da cortina, da persiana. Então sim, é possível fazer essas alterações de automação, mas gente, não é tão simples igual muita gente pensa, que vai colocar a Alexia na tomada e a luz vai ligar sozinha. Vai colocar a Alexia na tomada e a Alexia vai fazer tudo. Não, ela faz muita coisa. Eu não sei te responder isso. Olha lá, ó. Mas assim, Sigrid, é importante entender que essa infraestrutura, ela é uma infraestrutura muitas vezes robusta, né? Então a gente tem que planejar isso desde o início do pensamento realmente do que vai ser feito no apartamento, ou na casa, né? Para que isso seja viável e possível, né? Sim. Então a gente entra numa parceria que eu falo que a arquitetura não é sobre o arquiteto, é sobre as parcerias que a gente tem. Tá então, vendo, gente? É junto, aqui ó, na hora da compra, é a corretora que é especialista em imóveis, então é ela que vai te dizer o que é melhor. O arquiteto que é especialista e depois é o cara da automação, é o cara da serralheria. Sim. É um conjunto de parceiros que vão fazer tornar possível. Eu né? acho bacana isso que você falou, porque realmente é o conjunto da obra. É a mesma coisa que você fazer uma música. Sim. Não é só a música, tem toda a sinfonia, todos os compositores, todos os arranjos. E o imóvel, ele precisa disso. Ele precisa do espelho com primor, ele precisa de um acabamento, de um metalon com primor, ele precisa de uma marcenaria de excelência para você ter esse resultado aqui. Claro que se você fizer algumas coisas, né, um papel de parede, de repente você colocar um tecido para poder ficar mais... Vai dar certo, gente. Mas assim, a intenção da arquitetura é te dar soluções. Então, o arquiteto, ele vai fazer total diferença no seu imóvel. Por exemplo, essa cozinha aqui, vamos falar um pouquinho dela. Sim. Essa cozinha é uma cozinha com uma pegada totalmente diferente. Você vê que tem aquele vidrinho, né? Vidro canelado, tá super em alta, inclusive. Muito diferente mesmo. Aqui, assim, é importante pensar em algumas questões que foram propostas aqui, né? A gente tem, por exemplo, um armário com uma profundidade que ela é maior do que o padrão, né? Aqui a gente tá falando de uma profundidade provavelmente de 60 centímetros. Isso aqui é um armário que ele tem que estar numa altura acima de 1,90 m. Por causa da altura para que você possa entrar aqui embaixo. Armários de cozinha, normalmente eles respeitam uma medida aproximada de 35, 37 centímetros, que é o funcional. Aqui eles adotaram uma outra solução, porque como você tem a torre aqui já para micro-ondas, para tudo, então você consegue ter aqui uma prateleira, você consegue ter algo mais... Gente, e eu vou falar uma coisa para vocês. Esse apartamento aqui, ele não é nada básico, porque uma torre dessa... Olha essa coisa. Olha essa coifa, olha esse cooktop aqui, olha bem esse forno, micro-ondas e esse espelho luxo aqui, que deu todo o diferencial, né? Sim, aqui eu acho que a gente também tem que ressaltar de uma opção que foi feita no decorado, né, que eles colocaram a máquina de lavar. Sim. Mas especificamente nesse prédio eles não precisam necessariamente ter, né? Sim, gente, aqui no Infinity tem lavanderia. Então você pode usar a lavanderia do condomínio e não paga.
Só que com isso a gente ganha o quê, Sigrid? A gente ganha um espaço a mais. Sim. Porque se eu tiro a área de serviço, essa cozinha pode crescer até aqui. Verdade. A gente pode ter, por exemplo, você comentou numa outra unidade, né? Ter uma churrasqueira, de repente, aqui. De repente eu acho que a churrasqueira seria melhor do que uma máquina de lavar, sabe por quê? Porque tem lavanderia aqui, então eu não preciso. Sim. Eu só preciso, no caso, de estender a roupa aqui. Exatamente. E a lavanderia não precisaria, mas ó, gente, é uma área de serviço nada básica. Sim. Tá, tem uma máquina aqui, ó, vocês podem olhar também, tem essa parte aqui do tanque, tá? A área também dos A área técnica, né? a área técnica. Tudo que você encontra aqui, uma Agora, maquinazinha de café, Nespresso, pra você fazer aquele cafezinho, Agora né? uma questão aqui, Sigrid, sobre o espelho. Você comentou aqui, né? O espelho na área de bancada. Espelhos na área de bancada, eles precisam de uma informação que é importante na hora da decisão de fazer ou não, porque quando você utiliza a pia, tendenciosamente essa água vai respingar no espelho. Sim, entendi. Então é um espelho que ele exige mais manutenção. Então, assim, terminei de usar a pia, tenho que higienizar o espelho para deixar ele bonito. Pra você também não deixar ele porque oxidar. Espelho bonito é espelho limpo, né? Espelho com mancha não é bonito. Verdade. Então, assim, é um cuidado que é importante. E claro, aqui a gente tem as soluções de tomadas, né, que vieram para cá. Você tem aqui ponto de água. Então são atenções que a gente tem que ter, ó, na hora de fazer a proposta. Toda a questão de lembrar colocar. desses detalhezinhos porque eles são importantes. Então tem uma solução para isso. Quando a gente tem uma situação de querer usar o espelho aqui, a gente propõe um roda-banca mais alto, né? Então eu posso ter aqui, por exemplo, um roda-banca de uns 20, 30 centímetros. E depois que eu o trago espelho. toda essa estrutura pro roda-banca e libero o meu espelho para ele ficar inteiriço, entendeu? Porque de repente quando você for lavar alguma coisa, ele realmente vai respingar. Não vai precisar respingar. Então, assim, é uma solução boa, né? E falando assim, da geral da cozinha, você precisa aproveitar para fazer nichos aqui na lateral. Não é? Esse nicho aqui é uma solução incrível. Solução ótima. Você consegue colocar tanto condimentos quanto também a parte, por exemplo, de biscoito, né? Esses acessórios que auxiliam na mesa. Então o azeite pode estar aqui. E quem não quiser fazer o nicho também, eu acho interessante de repente uma cristaleirazinha, Uma né? cristaleira mais estreita. Você consegue ter uma solução aqui boa para fazer realmente o seu apartamento ficar funcional, né? E ter estruturas que você possa usar no dia a dia. Sim. Então essas são algumas soluções que a gente utiliza na arquitetura. Essas cadeiras também, né? São cadeiras bem modernas. Maravilhoso. E assim, essa textura de tecido é muito mais agradável para você receber uma pessoa, né? Essas telinhas flexíveis são muito boas também. Então assim, a gente tem aqui uma linguagem muito bacana de projeto e ao mesmo tempo o conforto associado a isso. Uma linguagem bem industrial, moderna, contemporânea. Sim. Aqui também eu tenho todo esse nicho aqui por cima, né? Você vê que o painel é totalmente clean. É importante a gente falar, não se existe mais aquela estrutura de TV, igual a gente falava antes, que era caixinha de som, aquela coisa toda. Tá tudo conectado, tá tudo aqui dentro. Ela antena, hoje em dia as pessoas usam muito a plataforma streaming, então você acaba não tendo hoje essas plataformas de TV a cabo. Não existe mais DVD, nada pra você ficar colocando. Então assim, hoje em dia é muito mais clean. Por isso assim, permite fazer um painel liso como esse, por exemplo. E agora a gente vai falar sobre esse quarto. Gente, o que falar sobre essa vista? Não, esse quarto aqui pra mim, assim, foi... É um escândalo essa vista, né? Virada aqui pras montanhas capixabas. Imagina você deitado aqui, vendo, né, toda essa vista maravilhosa. E essa unidade aqui, por exemplo, não tem vista pro mar. Mas as outras unidades que tem, isso aqui também vira um paraíso. Gente! Mas, particularmente, eu também sou da montanha. Então eu gosto desse visual de montanha. Domingos Martins... você tem aqui todas as montanhas capixabas e acordar pela manhã com esse visual aqui, ó, você imagina. Não, isso aqui é perfeito. Que maravilha. O seu dia já começa melhor, né? O seu dia já começa melhor. Você já chegou e falou assim, meu Deus, a cidade está toda aos meus pés. Exatamente. Aqui é interessante, Cid, que ele está utilizando aqui, ó, uma persiana, né, em sistema rolô, né? Então isso aqui é legal porque você não precisa ter aquele espaço de cortina ocupando aqui realmente o espaço. Porque nessa proposta, você está vendo que é uma cama solteiro, né? E ela é uma proposta já compacta. Então nesse caso, a gente tem que aproveitar esse espaçozinho a mais para ter conforto na cama. Gente, agora uma coisa que eu reparei, que o papel de parede, como ele traz um aconchego. Não, e deixa eu te falar outra coisa, a acústica, ele percebe que o ambiente ele fica mais agradável. Agradável. Muito, muito, gente, vocês não sabem que ficar aqui não dá nem vontade de ir embora, tá? E outra coisa, a gente não precisa de muita coisa pra viver. Olha esse quarto, esse tamanho. Tem gente que fala que o apartamento é compacto, mas olha bem,
Pra pessoa que compra pra poder fazer pra temporada, pra Airbnb, apartamento decorado desse, gente, quem não quer ficar num apartamento luxo desse? E a gente tem agora essa tendência, né, que é o Airbnb, né, como tem o Stay Charlie também. Sim. Tem o Stay Charlie, tem a House, tem Airbnb, tem várias plataformas. E essa tendência, ela tá sendo assim, algo realmente que tá vindo muito forte já nos últimos anos. A gente tem percebido esse movimento para apartamentos de investimento, né? Com essa visão de locação. Visão de locação. Qual que é a vantagem de um apartamento como esse aqui? Porque aqui você tem um apartamento confortável e compacto. O que quer dizer isso? Que é um apartamento que ele não é exagerado, então logo eu não preciso de muita marcenaria para compor ele, eu não preciso de tanta decoração. E você não precisa de muita coisa para viver, porque você imagina uma cama super confortável, LED em tudo, Sim. persiana rolou, TV, você tá sentado, deitado na cama ou sentado, você tá com o seu celular ali, rapidamente, você tem aqui, ó, um guarda-roupa super funcional. Sim. Guarda-roupa aqui, tem sua mala, você chegou de viagem, pega sua havaiana, Tudo aqui vai direto praia. Quem quer saber? Ou então, né, característica do nosso estado Espírito Santo é: pegue seu carro ou alugue um carro e vai pra montanha, porque com 30, 40 você tá já dentro do Martins. 40 minutos você tá em Domingos Martins. Olha aqui o papel de parede de novo, faciano, maravilhoso. Uma coisa assim, acho que é importante a gente falar aqui também é sobre esses móveis soltos, né? Porque a gente às vezes pensa que a decoração ela é só marcenaria, né, planejada. E não, você vê que aqui você tem, por exemplo, uma estrutura de penteadeira numa versão obviamente compacta, né? Que pra uma pessoa que vem pra locação, no Airbnb, isso aqui é ótimo. Sim. Sentou aqui, fez, se preparou, e tá é uma pronto. peça solta, que não foi feita na marcenaria, gente. Isso aqui é uma peça, deve ter sido um achado em alguma loja de decoração, que você não precisa fazer tudo com marceneiro. Não. Você faz uma peça solta dessa, porque olha bem, que coisa linda que fica. Então assim, isso são soluções que a gente apresenta também, ó. Olha esse puff. Maravilhoso, todo, né? No barbante. Todo, né, rústico, numa pegada bem bonita. Então assim, a gente tem aqui uma proposta. E uma coisa assim que você vai reparar em todo apartamento, você percebe que eles usaram basicamente as mesmas cores. Então você vai ver que na cozinha, na sala, né, nos quartos, é sempre o cinza, né, a madeira. E é isso, assim. Tá conversando. Você fica conversando. É aquela história de usar tudo diferentão, usar uma coisa. Não, caiu. E agora a gente vai falar da área íntima, né? Essa área tá linda, tá? Tá linda, né? Aqui, como a gente, né, trouxe essa ideia, essa informação de você ter, né, como tornar essa área privada, né? Porque aqui você tem uma realidade que é um lavabo externo social, né, com um banheiro social. Então, essa condição de área banheiro social, teoricamente tem que estar acessível para todo mundo. Mas aqui você pode ter a ideia de uma suíte também, numa situação de você estar com esse banheiro privado aqui para os quartos. Então, esse lavabo independente, é um lavabo, né? Porque se outra pessoa quiser ir ao banheiro, aqui nós não temos suíte nesse empreendimento, mas a decoração teve uma ideia incrível, maravilhosa. Quando fecha aqui, essa porta se transforma numa suíte. E quando a pessoa quer usar o banheiro, independentemente, a pia tá do lado de fora, então fica um lavabo. Sim. E olha que espetacular esse lavabo aqui, muito bem decorado. Deixa eu mostrando pra vocês um pouquinho. Olha, 2 gavetões incríveis, olha que solução. 2 gavetões incríveis e esse espelho com um pé direito bem alto, que dá, gente, um glamour, né? Uma coisa bem chique, né? Bem refinada, essa é a palavra. Aqui, ó, eu tenho o banheiro. E com essas soluções aqui assim, ó, das toalhas, né, do toalheiro. É um toalheiro com suporte para você guardar algumas toalhas como estoque, né, para manter no banheiro. E ao mesmo tempo ele é um banheiro simples, você vê que não tem assim nenhum adorno diferenciado, mas ele é um banheiro bonito, incrível, né, um banheiro assim funcional, bonito. Então bonito, eu acho que clean. Eu acho que isso é uma proposta que ela é assertiva, né? Então, você tem aqui, eu vou estar entrando aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, ó, acabou a toalha, você tem como pegar. Aqui você tem um mimo na parede, uma orquídea.
São esses detalhes que vão fazer a diferença, né? Quando a gente fala de decoração, é isso. É você achar dentro da decoração uma forma pontual de você trazer aconchego, trazer a identidade de quem mora também, né? Eu acho que isso é importante. Então a decoração ela tem essa característica, né? Gente, e essa cabeceira agora que tá usando super, hein? Couro, né? Couro. Aqui, assim, eles usaram inclusive uma cor que eu gosto muito. Esse tom, ele é um tom assim que eu acho ele... Terroso. Ele é aconchegante, ele combina bem com esses tons de cinza. E de novo, né, papel de parede. Que faz toda a diferença, E aqui, gente. esse quarto aqui, por exemplo, ele tem praticamente todas as paredes, né? Você percebe que tem em cima da porta, tem nos laterais do painel. Então eles fizeram toda uma decoração baseada nesse papel. E esse LED também dá um charme. Sim. É aquilo, né? É uma luz pontual que não ofusca a vista. Então você pode estar com isso aqui ligado, por exemplo, assistindo uma TV. Sim. Você pode estar com ele, às vezes, para fazer uma leitura de um livro, né? Você pode estar ele que você quer só ficar aqui no quarto, né? Dentro da caixinha do nada, né? Dentro da caixinha do nada. E é muito aconchegante essa cortina também. Sim. Essa pegada bem diferente. A gente sai um pouco daquelas cortinas tradicionais de linho, né? De voal, por exemplo, que é tão batido, que é tão tradicional, e entra nesses tecidos diferenciados. Então, por exemplo, aqui você tem uma solução que além da cortina estética, que é essa cortina, você tem um rolô, né, logo atrás. Aqui, então ele faz o blackout, né? Se você quiser... Aqui é porque tá tudo na automação, né, Sigrid? Eu acredito que se a gente falar com a Alexia, será que a Alexia desceu o rolô? Será que se a gente falar com a Alexia, fechar persianas? Aqui ele faz, provavelmente as cenas, né? Já foi programado para fazer essas cenas de acordo com o que a pessoa for utilizar. Então se é para dormir, você fala, ele já vem e fecha tudo. E né? a iluminação, né? A iluminação traz um conforto, traz um bem-querer aos olhos. Sim. A gente fala assim, que a gente tem no costume popular, né, as pessoas que antigamente só se usava a luz branca, né, e a luz halógena, aquela luz mais amarelada. Hoje em dia a gente tem soluções de iluminação para trabalhar com as cores, né, temperatura de cor. Então, por exemplo, você vai ter hoje numa residência basicamente luz de neutra para quente. Você dificilmente vai ter luz branca, por exemplo, num apartamento como esse, que é o que vai dar esse efeito mais cênico, mais aconchegante, mais convidativo. Né? Porque essa luz ela te convida a ficar mais intimista, digamos assim. Sim, e essa decoração, gente, super indico para vocês fazerem. Essa questão do papel de parede já é super confortável, né? Acústico, essa questão também, essa novidade de espelhos, ó. Se você observar aqui, eu vou ter um espelho. Eles têm a ideia do espelho orgânico, né? Que já foge um pouco daquele padrão de espelhos retos que a gente viu lá fora, né? Isso aqui também é uma tendência que a gente tem visto no último ano. Super tendência. Casa Cor tá bem cheio disso também, é uma tendência mesmo. É super bonito, traz essa profundidade que a gente precisa, mas transforma o espelho em um adorno e não necessariamente só na proposta de profundidade. E deixa o espaço moderno. Sim. Não é aquela coisa só espelho. Sim. Você vê que são formatos totalmente espontâneos. Sim, é o orgânico que a gente chama, né? Que essas orgânico, curvas, né? essas curvas que elas são mais assim, quase que feito à mão, né? É aquela verdade, coisa orgânica. verdade. Aqui eu tava olhando aqui, de uma solução que eles fizeram, isso aqui por quê? Eles trazem todas as tomadas pro lateral do armário. Olha, gente, ó. Olha a dica aqui, ó. Dica do arquiteto, ó. Olha que top. A tomada tá aqui, ó. Mas ele trouxe uma caixinha tampando a instalação elétrica. Exatamente, porque aqui, por exemplo, você tem um armário que ele vai até praticamente alisar, tá vendo? Então você consegue fazer isso trazendo essa lateralzinha. E isso aqui, assim, dentro do armário, passa-se despercebido, não atrapalha. Não atrapalha, fica escondidinho. Ó, botou as roupinhas aqui, ó, acabou. Ninguém sabe que tem nada ali. Ninguém vê, é verdade. E essa parte aqui funcional, né, ó? Isso. Aqui eles fizeram a proposta de uma porta de correr, né, ocultando um dos lados, mas com a intenção de cobrir principalmente essa parte, porque aqui é uma proposta de closet, né, então você tem essa ideia de o armário aberto mesmo. Então, com isso, aqui você consegue botar, digamos assim, as baguncinhas. Perfumaria, né, que é uma coisa mais que às vezes fica mais desorganizada um pouco. Sim, são roupas dobradas. Sim, aquelas roupas dobradas, mas aqui ó, dá pra você colocar a mala. Sim. Aqui dá pra você colocar, as gavetas são bem... Isso, pra não são muito profundas, são rasas, mas é para aquilo que a gente falou também, né? É um apartamento com a proposta mais de Airbnb, Stay Charlie, Sim. House. Eu é uma acho... decoração mais compacta, mais contemporânea. Sim, eu acredito que inclusive assim,
aqui foi feita uma proposta mais voltada para esse público, né, mais despojado, mais jovial e tudo mais. Mas também é importante entender que o apartamento ele pode ser adequado para qualquer público. Isso então, aí. assim, se você também quer morar, dá para se fazer uma proposta mais clássica, mais voltada para esse padrão de armário, por exemplo, com portas fechadas, que não precisa ter isso tudo exposto. Você consegue manter, né, toda essa linguagem de projeto tradicional dentro de uma proposta como essa, porque a ideia do apartamento é ser compacto e não necessariamente ser só um apartamento para Airbnb, né? Verdade. Então a gente tem essa... Verdade, gente. E eu vou terminar essa visitinha aqui, né, ao decorado, nesse primeiro episódio que eu trouxe o Simons, o Simons Araújo. Eu vou deixar aqui embaixo o nome dele, o @ dele, para vocês seguirem. Faça os comentários de vocês, que eu vou estar respondendo com o maior carinho, né, Simons? Sim, sim. Pode mandar dúvidas, perguntas. Manda que eu respondo também. Isso aí. E aí, o que acontece? Se você gostou desse vídeo, né, dá o seu like, ajuda a gente no canal, fala pra gente o que vocês querem ver aqui no Espírito Santo, aqui na praia de Taparica, o que vocês gostariam, né? Sim. De que a gente falasse, porque a gente tá aqui por causa de vocês. E compartilha também, né, Cíntia? Compartilha. Manda pra quem, porque às vezes eu não quero um apartamento nesse momento, mas meu amigo quer, meu irmão quer, Sim, é a hora sim. de mostrar, Não, né? não só o apartamento, mas como a decoração também. Sim. O Simons está aqui, vocês podem chamar ele e aí vocês dão um joinha, dão um like, compartilha para esse vídeo chegar longe. Tá bom, obrigado, gente. Até mais. Até Tchau, o próximo gente. episódio.